Então a grande pergunta que a gente faz para poder criar e manter esse alto nível de compromisso das equipes é, em primeiro lugar, estabelecer que relação existe entre a equipe e o projeto que se está realizando, ou seja, em que medida aquele projeto faz parte da identidade daquele grupo. Então aqui nós temos um primeiro desafio que é muito interessante. Equipes comprometidas são equipes que se ajustam a partir de identidades, formando efetivamente um time, né? O que estas equipes que se ajuntam em identidade, formando um time, têm em comum? Em primeiro lugar, valores. Os valores da organização, os valores das pessoas encontram ressonância, encontram receptividade. Então aqui tem um elemento bacana para você avaliar. Os valores presentes na sua organização, que se expressam através do negócio e dos projetos nos quais ela investe, responde, dialoga, conversa com os valores das pessoas que estão compondo a equipe. Então, se isso acontece, o primeiro passo foi dado, você tem um mecanismo de alta performance, porque aquilo que você está propondo e aquilo que as pessoas estão se engajando, estão dialogando, estão conversando. A segunda coisa diz respeito aos mecanismos de aprendizagem presentes no grupo. Ou seja, quando há um mecanismo de aprendizagem claro, ou seja, quando o grupo entende que ele está diante de um desafio, que ele não sabe tudo e que, portanto, o desafio, além de gerar o resultado, é gerar uma aprendizagem que garanta esse resultado, portanto, aí nós temos quase que um ciclo vicioso. Isso é o segundo elemento que mantém as equipes em alto desempenho, né? Ou seja, eu estou diante da novidade constantemente. Eu estou diante de resolução de problemas constantemente, que exige de mim criatividade, inovação e por aí vai, né? Então esse coração aprendiz é o que faz a segunda grande diferença no processo. A terceira coisa diz respeito à capacidade que eu tenho de usar todas as minhas habilidades, competências, atitudes naquilo que eu estou fazendo. Porque veja, se eu tenho competências, habilidades e atitudes, e estas competências, habilidades e atitudes não estão conectadas com os desafios do projeto, com os desafios da organização, dificilmente aquilo vai fazer sentido para mim, né? Então a gente brinca dizendo o seguinte, é a necessidade que faz o sapo pular. Então ele pula porque ele sabe pular diante de uma necessidade, né? Agora, nesse contexto da aplicabilidade, tem um outro valor também muito bacana, que é o seguinte, olha só, se você recebe um mapa na sua mão, é porque alguém já foi aonde você quer ir. Então veja, os mapas são extremamente úteis, mas eles revelam que alguém já foi aonde eu gostaria de ir e mapeou aquilo, por isso eu posso ir. Quando a gente mantém equipes de alto desempenho, a gente não tem mapas, a gente tem direções. O caminho a gente está construindo juntos. E construir junto a partir da novidade gera um troço maravilhoso que é esse autocompromisso. A outra coisa que eu digo é o seguinte, um dos grandes desafios que se tem nas equipes de alto desempenho hoje é quando as pessoas se sentem pertencendo. Então a pessoa carrega na sua emocionalidade, ela carrega o senso de pertencer, ou seja, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa nação, eu pertenço a essa organização, eu pertenço a esse negócio. Ou seja, eu não sou um anexo a esse negócio, eu não sou simplesmente uma peça que está ali desempenhando uma função, eu sou absolutamente essencial nesse contexto porque há a noção de pertencimento. E a última coisa que toda a literatura nos ensina, que isso me parece ser altamente desafiador, né, é o que a gente chama de senso de intensidade das relações, né? Quanto mais baixa é a intensidade relacional do grupo, maior é o descompromisso. Ou seja, se eu não tenho nenhuma relação afetiva profunda com você, se eu não tenho nenhum laço profundo com você, eu pego minha mala e vou embora e não sinto saudade. Agora, quando eu tenho uma relação intensa com você, é difícil pegar a mala
E embora eu não estou dizendo que não aconteça, né, mas é fundamental a gente entender que a intensidade determina pertencimento. Não serve de exemplo nas corporações, mas serve de exemplo no nosso processo de reflexão. Ou seja, todos os povos que sofreram grandes tragédias criaram um senso de pertencimento e um senso de intensidade relacional que conectou com a identidade deles. Então, muitas vezes é difícil me afastar de alguém com quem eu tenho histórias, com quem eu tenho vivências, com quem eu tenho experiência. Então aqui nós temos algumas perguntas muito bacanas para você poder fazer para avaliar, né, como é que você está como líder agindo nesse sentido. Ou seja, você compartilha os valores do projeto, seus e da sua equipe, criando um senso comum nesses projetos, nesses valores para todos nós? A sua equipe tem um coração aprendiz, um sentimento aprendiz, que está diante da novidade, da inovação todo dia, resolvendo problemas, gerando criações novas, etc. Né? O que as pessoas sabem está a serviço daquele projeto, ou seja, você usa todas as habilidades, competências e atitudes das pessoas, você consegue gerar nesse grupo sensação de pertencimento, ou seja, as pessoas se orgulham. E aí, lugar comum, né? Vestem a camisa, não como se fosse uniforme, mas como se fosse expressão da sua identidade. E por último, as pessoas se relacionam intensamente. Então, promover essa intensidade relacional é garantir que a gente consiga manter o grupo com alto nível de comprometimento. Pensa nisso. Um beijo para você e a gente volta qualquer dia. Tchau!